E vem conferir a crítica do filme Invocação do Mal 2. E em 2013 chegava nos cinemas um filme que iria mudar uma forma que o cinema iria fazer filmes a partir dali. E esse filme era Invocação do Mal. E não pela forma inovadora que ele fazia, mas ele conseguiu dar uma renovação do gênero a partir daquele filme. Porque o James Wan conseguiu, em 2013, pegar todo o gênero de mansão mal-assombrada, casa mal-assombrada e trazer o melhor que aquele gênero poderia trazer, usando da melhor forma os clichês possível. A partir daí a franquia se expandiu para outros filmes, como Annabelle, até que chegou em Invocação do Mal 2, lançado em 2016, filme que gerava uma extrema expectativa, porque o James Wan voltava para a direção, ele estava voltando para a franquia e ele era uma continuação de um filme que marcou muito alguns anos antes. E eu posso falar, apesar da expectativa muito alta, eu acho Invocação do Mal 2 um filme excelente de terror. Assim como aconteceu no primeiro filme, Invocação do Mal 2 ele não inova o que já tinha feito. Ele realmente traz de novo os clichês do gênero e traz batidas parecidas com o que aconteceu no primeiro filme ou com outra situação e consegue usar muito bem esses clichês. Consegue usar muito bem essa mecânica de parte de demônio, de parte de possessão, de parte de espírito de uma forma super interessante. Esse filme eu acho ele inferior ao Invocação do Mal 1. Eu acho ele mais longo do que ele deveria. O filme tem 2 horas e 20. Eu acho que não precisava de tudo isso, mas mesmo assim, o James Wan consegue apresentar bem os personagens, mais uma vez, apresentar bem a família, como eu falei, usando a mesma mecânica do primeiro filme, e ao mesmo tempo expandir esse universo de Invocação do Mal, colocando muito mais alma e muito mais química e muito mais personalidade no casal Ed e Lorraine. Bom, eu falo que ele seguiu as mesmas batidas porque esse filme começa da mesma forma que o primeiro filme começou, que seria começando com Ed e a Lorraine estando numa sessão ali, que tá tentando resolver o que aconteceu com aquela família, como se fosse o final de um caso que eles estão resolvendo. O grande lance é que esse é um caso que muita gente gostaria de ver, eu também, porque o maior caso de Ed e Lorraine seria envolvendo a mansão de Amityville, e aqui começa com esse caso, e é uma cena bem forte, bem pesada, e a gente também já apresenta a freira, que é a Valak. E aí já entra outro ponto super positivo desse filme, que seria, mais uma vez, o James Wan acerta perfeitamente nos demônios que ele apresenta. No primeiro filme, ele consegue visualmente entregar bons demônios que conseguem te marcar vendo ele. Em Jogos Mortais você tem o seu demônio, em Sobrenatural também. Toda franquia que esse homem toca, ele consegue criar bons demônios, boas marcas para essas franquias. E aqui não foi diferente com o demônio Valak, que é a freira, que depois vai ganhar o seu filme solo. Bom, esse filme, ele consegue apresentar bem ela e deixar ela com uma presença constante ao longo de todo o filme. Sempre que a gente foca no Ed e na Lorraine, a gente vê essa presença. E quando a gente volta para essa família na Inglaterra, a gente consegue também perceber diretamente como outras criaturas começam a afetar ela. E aí a gente começa a dividir entre essas duas famílias, essa dualidade. E uma coisa que é super legal é como esse filme vai para outras temáticas. Todo filme de terror, ele pode ter uma abordagem simples, que seria um demônio ou algo tentando matar uma família. Mas as discussões que eles colocam dentro dos personagens fazem com que o filme engrandeça e faça com que ele fique maior. E aqui é um filme muito pessoal pro Ed e pra Lorraine, porque nessa família que eles estão tentando salvar, é uma família solo, que é de uma mãe solo, que tenta cuidar de muitas filhas ao mesmo tempo, que não tem mais tanto dinheiro, ela faz o possível para tentar sobreviver e salvar elas. Por outro lado, o Ed e a Lorraine, diferente do primeiro filme, aqui também fica mais pessoal, porque ela sabe que, de acordo com a sua visão, o Ed pode morrer a qualquer momento por causa dessa vida de ir atrás de demônios. E isso é interessante, isso chama sim a atenção, coloca um risco maior, uma ameaça maior, e isso obviamente me agrada muito. Outra coisa que me agrada muito é a presença desse outro demônio, que é o Homem Torto. Do mesmo jeito que a Valak, ela é uma presença que ela não é constante no filme em relação a ficar assustando as pessoas, por outro lado, o Homem Torto, ele é uma presença constante. E eu gosto de como trabalham ele ao longo do filme. E a virada que envolve ele lá pro terceiro ato me agrada muito. O problema do Homem Torto fica com um problema que vários filmes de terror têm hoje em dia, o constante uso do CGI de forma desnecessária. Esse filme faz com que o Homem Torto não seja alguém de efeitos práticos, alguém que realmente use maquiagem neles, como a Valak é. A Valak é uma mistura de maquiagem com um pouco de CGI, e isso acaba deixando ela uma personagem assustadora. Quando ela aparece
aparece em tela, pela primeira vez que eu vi esse filme no cinema, dava calafrio no corpo inteiro, sem imaginar aquela criatura podendo estar perto de você. Já o Homem Torto não. O Homem Torto não passa situação nenhuma e ele passa menos medo, exatamente porque a presença dele, quando ele não aparece, é muito aterrorizante. Como, por exemplo, a cena que brinca com ele na cadeira que ele morreu. Mas quando você mostra ele como um bicho de CGI, aí ele perde completamente o impacto. Isso aconteceu algumas vezes e isso tirou um pouco o terror pra mim. Mesmo assim, o terror do filme funciona muito bem. E funciona muito bem porque os demônios são muito bons, mas porque o James Wan é um excelente diretor. E aqui ele mostra isso mais uma vez. Pra quem não sabe, assista um filme do James Wan chamado Maligna. Lá ele também consegue mostrar a excelente direção que ele tem. Todo filme que ele faz, ele mostra uma excelente direção. Mas é legal ver a criatividade que ele tem. Naquele filme ele mostra isso, e aqui também, com o jogo de luz, com o jogo de câmera, e também, principalmente, como ele brinca com os espelhos que tem na casa. Desde o espelho de uma lente ao espelho de uma TV. Tudo isso faz com que fique muito real. Uma cena fantástica, que é uma aula de direção, que é o momento onde tem uma menina numa cadeira, começa a brincar com o jogo de luz e câmera, até que vira um homem velho ali. Além disso, ele ainda brinca com as luzes da casa. Ele consegue fazer com que aquela casa, que aquelas meninas vivam, tenha uma presença muito constante, assim como aconteceu na Invocação do Mal 1. Tudo isso dá personalidade e dá vida para um filme que consegue te assustar, consegue te deixar com medo, porque vai criando uma ligação com a casa, uma ligação com a família, uma ligação com a mãe, com as filhas. Então a partir daí, você começa a se conectar com a história e se preocupar com o que está acontecendo ali. Ao mesmo tempo que quando você foca na família da Ed e da Lorraine, você vê que a Valak está cada vez mais próxima, chegando perto da filha dele, passando pelo corredor da casa, e de novo, é uma figura aterrorizante. Até alguns jump scares, que são aquele momento que a câmera corta para dar um susto repentino em você consegue matar um pouco mais fácil nesse filme do que no outro, mas mesmo assim ele usa muito bem e consegue te aterrorizar porque ele consegue criar muito bem o ambiente. Como eu falei, ele brinca muito bem com a câmera, com o movimento de câmera, com luz e principalmente com o som. Às vezes a ausência do som ajuda muito a fazer com que você crie esse medo desse universo como um todo. Além disso, o problema desse filme, além de realmente ter esse CGI exagerado e o filme ser um pouco maior do que ele deveria, pra mim envolve também um problema do terceiro ato. Eu acho que, de acordo com como aconteceu no primeiro filme, esse filme tem um problema grave de como ele vai encerrar ele. Que seria, eles conseguem construir muito bem o universo, criar muito bem uma relação de você, público, com as crianças e quem está lá. A direção é muito boa, a trilha sonora é muito boa. Mas ele vai construindo tudo pra culminar no terceiro ato. Tudo isso é pra você chegar no terceiro ato e quando tiver aquele embate entre demônio e aquelas humanos que estão lá, você sentir medo, terror, susto. Ele conseguiu juntar tudo isso porque ele já colocou você imerso naquele universo. Mas aí vira uma sequência mais de ação do que realmente precisava. Com exagero em alguns momentos do CGI de novo, com exagero um pouco na sequência de ação, que tira o impacto final do filme, fazendo com que a nota dele caia um pouco. E por isso que eu acho, inclusive, que seja inferior ao primeiro. Eu acho que o primeiro consegue fazer tudo que esse filme fez melhor, mais redondinho. O negócio que eu acho que esse filme consegue ter melhor do que o primeiro filme são dois fatores. Eu acho que o Ed e a Lorraine conseguem ser mais desenvolvidos aqui. Eu acho que o monstro mais marcante da franquia, pra mim, é a Valak, é mais que a Annabelle, e pra mim, ela acaba sendo mais presente aqui no filme. Mas tirando isso, o filme fica inferior em outros pontos. Concluindo, James Wan tinha uma tarefa muito difícil em Invocação do Mal 2. Fazer com que o público que estava entrando no cinema com uma expectativa muito alta não perca essa expectativa quando sai do Invocação do Mal 2. E por que eu falo isso? Quando lançou Invocação do Mal 1, muita gente não esperava nada do filme. Pensou, é mais um filme de terror, é mais um filme de demônio. E todo mundo saiu surpreso e muito contente com Invocação do Mal 1. O problema é, quando você vai lançar um segundo filme, você perdeu o fator surpresa e você criou o fator expectativa. Então as pessoas que vão entrar no cinema, eles não querem mais um filme de Invocação do Mal, eles querem a mesma experiência que tiveram com o mesmo filme. Eu acho que nisso, James Wan fez um extremo sucesso, acertou em cheio, porque a Invocação do Mal 2 tem sim alguns problemas. Eu acho que o terceiro ato é problemático, eu acho que usam CGI mais do que precisava, eu também acho que o filme é um pouquinho mais longo do que precisava. Mas mesmo assim, Invocação do Mal é um excelente filme de terror. Consegue te dar medo no momento certo, consegue ter bons personagens, consegue ter uma boa narrativa e consegue ter um excelente diretor e consegue conduzir tudo isso, fazendo com que as partes de terror realmente passem medo, que as partes de terror realmente sejam bem construídas. É uma aula de direção em vários momentos, como ele usa a iluminação, a movimentação de câmera. Então, pra mim, a trilha sonora. Então, eu adorei esse filme. E por isso que eu fecho o filme Invocação do Mal 2 com uma nota 8,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do filme Invocação do Mal 2? Você prefere o primeiro? Qual é o seu filme preferido da franquia? Que nota você daria pra Invocação do Mal 2? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.